isso maravilhoso. Aleluia. Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Acho que vou ficar aqui mesmo. Aleluia. Irmãos, que bom estar com os irmãos novamente aqui, não? Que delícia. Que privilégio, viu? Estar glorificando a Deus com os irmãos. Eu falei na sede lá, amanhã eu vou faltar no coro dos varões lá, né? Que a gente adora a Deus lá no coro dos varões. E aí eu falei pro nosso pastor lá, falei, ó, primeiro nós pedimos autorização, né? Nós vamos faltar no coro dos varões lá. Mas coube a Deus estar louvando com os varões aqui nessa noite, junto com a igreja. Que delícia, né? Irmãos, o que sai aqui do altar, eu não sei se você está ligado, né? Eu não sei se você está ligado o que o anjo da igreja está passando para nós aqui nessa noite, através do Espírito Santo de Deus. Eu não sei o que você, quando sai uma saudação daqui ou daí, a palavra de Deus, você sabe que a Bíblia aberta é a boca de Deus falando conosco, né? Amém? E aí, você já vai sentar rapidinho. E aí, quando você, a mocidade, louva aí que é uma geração que vai ser arrebatada. Que coisa linda. Glória a Deus. Nós somos, olha só, você tomou posse do louvor? Nós somos uma geração que seremos arrebatados. Os arrebatados estão aqui nessa noite? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Mas aí sai do altar, meu líder, aí vem uma saudação. E aí ele fala das 10 virgens. Aí bate um temor no meu coração. Eu estou no culto aqui, igreja. Eu estou diante do altar, no culto diante de Deus, diante de vocês. Aí quando ele traz uma saudação dessa aqui da igreja, você viu como é que Deus está usando? E aí bate um temor no meu coração, mas um tremor. Aí você fala assim, mas por que bate um tremor? Porque 50% vai subir e 50% vai ficar. E aí o anjo da igreja, Deus tomando ele e avisando a nós como igreja o que o diabo está querendo fazer no nosso meio. Ou seja, o diabo está querendo que 50% da igreja fica. Exemplo, somos em 80 aqui, um exemplo, somos em 80, que sejamos 80 aqui na igreja. 40 vai subir, 40 vai ficar. Você entendeu quando o anjo da igreja pediu para nós darmos a mão e começarmos a orar? Você está entendendo que Deus já está começando a falar conosco? 50% vai, 50%. Sendo que o louvor fala que nós somos uma geração que vamos subir. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus. Aqui é 100% que vai subir. Aleluia. Eu faço parte dos 100%. Os demais estão aqui nessa noite. Aleluia. Louvado seja. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Você já vai sentar, amém? Eu quero ler com você alguns capítulos, alguns versículos alternados aqui. Lucas capítulo 23. A partir do verso 19. Todos encontraram? Fala assim, não encontrei. Não encontrei? Todos encontraram? Lucas capítulo 23, a partir do verso 19. Eu vou ler uns versículos alternados, vou falando para você. 19. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio, ou seja, um assassinato. Versículo 21. Mas eles clamavam em contrário, dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Versículo 23. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Versículo 25. E soltou-lhe o que for lançado na prisão por uma sedição, ou seja, a rebeldia, não rebelde, e homicídio, ou seja, assassinato,
que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Podeis se assentar em nome de Jesus? Amém? Aleluia. Aonde Jesus está, algo acontece. Amém? Aonde Jesus passa, alguma coisa acontece. Depende. Aonde Jesus está, algo acontece. Jesus está aqui nessa noite. Amém? Será que é só eu e os líderes aqui que estamos sentindo essa presença? Jesus está aqui nessa noite, amém? O inimigo não quer que você sinta Ele. Já foi falado aqui nessa noite. O inimigo quer que você faça parte dos 50% que vai ficar. Mas você já declarou que você vai subir. Os que vão subir estão aqui nessa noite? Aleluia, eu louvo a Deus pela sua vida nessa noite. Eu louvo a Deus pela vida da liderança, pelo anjo da igreja. Eu louvo a Deus de estar aqui nessa noite compartilhando esta palavra com você. E eu sempre digo, você que já conhece, eu sempre que tenho oportunidade eu estou falando sobre isso aí. E você já viu falar sobre isso e não tem como eu falar de novo. Hoje eu estou com frio na barriga. Sempre. E eu vou além do frio na barriga. Eu estou com gelo na barriga. Se você não viu falar ainda, eu quero dizer para você o seguinte: a minha oração, eu sempre vou compartilhar isso com você, porque eu estou aqui no púlpito, eu estou diante de Deus, e Deus sabe que é verdade que eu estou falando. E a minha oração, quando eu estou com este gelo na barriga, e de repente você pode falar assim: nossa, mas o pastor está no púlpito com gelo na barriga, está com frio, está tremendo. Imagine eu então. Né? De repente você está pensando assim: imagine eu então, se é eu então, se o pastor está assim, quem dirá eu? Mas deixa eu falar para você, a minha oração diante de Deus é para que eu nunca venha perder esse gelo na barriga. Aleluia. Esse gelo na barriga eu tenho para comigo e para com o Espírito Santo, é dependência dele, e é para ele, e é temor de Deus. E como eu estou com temor de Deus, e como eu estou na dependência do Espírito Santo de Deus nessa noite. Aleluia. E como nós lemos aqui, era um povo, era uma multidão, começou a pedir um assassino, um rebelde, no lugar do meu e do seu Jesus. Um assassino, um rebelde no lugar de Jesus. Aquela cruz, ai da calabás, aquela cruz era para Barrabás. Aquela cruz era para você e para mim, para toda a liderança da igreja. Aquela cruz, ela estava certinha na medida para Barrabás. Era Barrabás que estava sendo condenado já por sedição, por assassinato. Era uma cruz para ele, na medida dele. E simplesmente Jesus chegou. E aonde Jesus chega, alguma coisa acontece. A doença tem que ir embora. A intriga, a inimizade tem que ir embora. O câncer tem que bater em retirada. O alcoolismo tem que bater em retirada. A droga tem que bater em retirada. Labás. O adultério tem que bater em retirada. A fornicação tem que bater em retirada. Sexo fora do casamento. Adultério. Sexo dentro do casamento, fora do casamento. Fornicação. Sexo fora do casamento, sem casamento, namoro, né? Intriga e inimizade tem que bater em retirada. A cruz estava certinho para Barrabás. Era ele que ia ser morto. Quem assistiu o filme Paixão de Cristo? Alguém assistiu?
Quem não assistiu o filme? Levanta a mão. Quem não assistiu o filme? Deixa eu ver. Quem não assistiu o filme? Levanta a mão. Então, perguntaram para mim lá na época, se eu não me engano foi em 2004 que lançaram esse filme, do Mel Gibson, o diretor Mel Gibson. Perguntaram para mim assim na época: mas o Cristo Jesus, ele sofreu daquele jeito. Tanto é que tentaram impedir um filme, né? Tentaram impedir o lançamento do filme, os judeus e etc. Alguns países aí tentaram impedir. Perguntaram para mim assim: Jesus sofreu daquele jeito mesmo? Isaías já vai retratar, há 700 anos antes de Cristo, que ele ficou irreconhecível, não parecia filho do homem. Ele ficou irreconhecível. A cruz era para Barrabás. Tanto é que quando colocaram Jesus ali, eles amarraram as mãos dele e começaram a puxar. E começaram a puxar para chegar o braço dele diante do buraco para colocar o prego. Esticaram o braço do meu Jesus até chegar naquele orifício. E depois fizeram a mesma coisa com o braço, o outro braço. Esticaram e foram esticando. Você que assistiu o filme, você viu, né? E até chegar no local, e aí travaram ele. Foi a mesma coisa com os pés dele. Esticaram ele. Aonde Jesus chega, alguma coisa acontece. Era para morrer Barrabás, Jesus não deixou morrer Barrabás. Era para nós estarmos mortos, como nós éramos outrora, salvo você que nasceu no berço evangélico e até então não negou a fé. Jesus chegou naquela cruz para que você e eu não morrêssemos. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aonde Jesus passa, alguma coisa acontece. Depende de mim e de você. Como assim? Vou trazer a memória e você vai lembrar muito bem. Que coisa incrível. Jesus no meio de uma multidão. No meio de uma multidão. Jesus passava no meio de uma multidão e a multidão acompanhava ele. Ei, interessante. No meio de uma multidão e uma pessoa chamou a atenção de Jesus. A história vai narrar de uma mulher. Você já vai estar lembrando já, né? De uma mulher sofrendo de uma enfermidade há 12 anos. Quantos anos? Gastou tudo o que tinha. Tudo o que tinha. Com todo o seu dinheiro e nada resolveu. A medicina não resolveu. Interessante. Jesus estava na multidão e Jesus não passou perto dela. Ela ouviu falar de Jesus e foi até Jesus naquela multidão. Detalhe, ela não podia estar naquele local. Na lei, na menstruação normal, a mulher já é impura, não se misturava. 7 dias ela ficava impura, separada. Se a hemorragia aumentasse mais alguns dias, ela ficava separada, impura. Agora você imagina uma hemorragia de 12 anos. Ela não podia de jeito nenhum estar no meio da multidão. E uma multidão apertava Jesus. E nós não vimos relatar nada. Mas ela ouviu falar de Jesus, que Jesus passava. E ela no coração dela: eu creio, eu vou até Ele, que somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curado.
Ei da calabasta. Aonde Jesus passa, alguma coisa acontece. Só que depende de mim e de você. Você vai deixar Jesus passar? Vai ser como a multidão apertando ele e nada acontecer? Nada acontecer? A história relata somente uma mulher no meio da multidão. Pode ter acontecido milagres e pode acontecer muitos, obviamente, mas relata uma mulher que não podia estar lá. Ei, o que está impedindo você de tocar Jesus? A hemorragia, a enfermidade, a situação financeira já tinha ido por água abaixo. A situação financeira da mulher não tinha dinheiro para mais nada, já tinha acabado tudo o dinheiro dela. O que está impedindo você de chegar até Jesus e tocar em Jesus nessa noite? O que tem te desanimado? Ei, alagadas. Aquela cruz não era para Barrabás. Nós somos aquele Barrabás. Jesus não deixou Barrabás morrer naquela cruz. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Eita, calabanás, eu não sei o que Jesus precisa levar sobre si. A sua situação, eu não sei o que é que Jesus precisa levar nessa noite. Não deixa Jesus passar em vão nessa noite. Não faça simplesmente parte da multidão, aonde que tocava e nada acontecia. Mas uma mulher chamou a atenção de Jesus, e ela foi no meio da multidão. Ei, você que é mulher, nessa fase sua, da hemorragia, do ciclo normal da sua, quando se passa, quando tem uma situação anormal, você perde muitas vezes as suas forças, sim ou não? Fica desanimada, aí vem falar daquele TPM, como é que fica a mulher, não é isso? Se estende um pouco mais, né? Que situação que você passa, que você fica, só Deus sabe como é que fica o seu pensamento, a sua situação, se estende um pouco mais. Imagine 12 anos de hemorragia, que força tinha esta mulher, e no meio de uma multidão que apertava Jesus, ou seja, não tinha vão, não tinha jeito de passar de jeito nenhum. Como ia passar se a multidão apertava o Senhor Jesus? E uma mulher com fluxo de sangue, 12 anos, completamente anêmica, completamente fraca de suas forças, sem força nenhuma. Mas ela sabia quem estava passando lá. Você sabe quem está passando aí? Você sabe quem está passando aí? Ela sabia quem estava passando lá. Eu acredito que não dava para enfiar nem a mão para chegar, porque a multidão apertava Jesus. Não dava para enfiar nem a mão para encostar. Imagina uma multidão. Ei, aonde que essa mulher arrumou forças? Aonde que essa mulher arrumou forças? Hemorrágica, 12 anos, anêmica, sem força nenhuma. Eu acredito, conjuntura minha, como é que ela ia passar com um corpo assim, né, no meio dos homens que apertava? Acredito eu que ela se arrastou, passando por baixo das pernas das pessoas, aonde ela encontrava o vão para passar. Ei, da calabastá, é muito forte, Jesus. Ela não conseguia passar entre os corpos da pessoa, meus líderes, sim ou não? Olha para você ver, como é que ela ia passar nos corpos dentro da pessoa? Ei, da calabastá, ela começou a rastejar no meio do povo, das pernas das pessoas, e apertava e abria, que a perna abria. Porque se ela vai no meio das pessoas, como é que ela vai se abaixar e tocar na orla do vestido de Jesus? Ela foi se arrastando, abrindo as pernas e entrando. Ei, o que está te pedindo você de tocar nessa noite? Ei, da canabás. Ela foi se arrastando, abria as pernas e entrava e ia entrando. Passava por uma perna, passava por uma outra. Era uma multidão apertando Jesus. Ou seja, não teve obstáculo para impedir esta mulher de chegar a Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite, não tem obstáculo que vai impedir de você tocar em Jesus nessa noite.
e o milagre acontecer aqui nessa noite. Toma posse dessa palavra aqui nessa noite, aí da Calabás. Finalmente ela conseguiu chegar em Jesus e tocou na orla, no vestido de Jesus. Eita Calabá, olha o tamanho da fé desta mulher. Eu não sei qual o tamanho da sua fé, mas eu acredito que você não perdeu a fé. Como é que eu sei disso? Porque Jesus te trouxe aqui nessa noite. Você não perdeu a sua fé, por mais pouco que seja, do tamanho de um grão de mostarda. Você não perdeu a sua fé, porque você está aqui nessa noite. Por mais fraca que você esteja, por mais situação que você não esteja, você ainda está levantando a mão e glorificando a Deus. Por mais que o inimigo está se levantando contra a sua vida para trazer desavença entre a igreja, entre os irmãos, entre a sua família, mas Deus te trouxe aqui nesta noite com pequena fé mesmo, aleluia. E nessa fé dela, ela conseguiu burlar todos os homens e tocou. Imediatamente Jesus parou. Aí da Calabanás. Imediatamente Jesus parou. Você não está entendendo? Jesus está parando aqui agora nessa noite, na sua causa aqui nessa noite. Ele simplesmente não quer passar e ir embora e deixar você para trás. Você está começando a tocar nele, está sentindo aí? E Jesus parou. Ei da Calabanás. Você está conseguindo parar Jesus aqui nessa noite. Eu sou o primeiro a parar Jesus aqui nessa noite. Quem que é o segundo? Quem que é o terceiro? Está aqui nessa noite? Está conseguindo parar Jesus aqui nessa noite? Ei da Calabanás. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Ei da Calabás. Jesus parou. Alguém me tocou. Mestre, mas a multidão te aperta. A multidão está te espremendo. Todo mundo está te tocando, mestre. O aperto é tremendo sobre o Senhor, mestre. Como que alguém te tocou? Está todo mundo te tocando. Mas alguém me tocou diferente. Da Calabastá. Essa pessoa, aleluia, ela atravessou todas as barreiras. Ela não podia estar no meio da multidão, ela não podia estar aqui. Ela era impura. É isso que o diabo lança no meio da nossa igreja, meus líderes. Lança no meio dos nossos corações, no meio da liderança. Tanto é que tem muito líder que já não está mais no nosso meio, se achando impuro, se achando indigno. Você não pode estar no meio. 50% vai ficar. Esse 50% vai ficar é o diabo lançando. Você é impuro, você não tem condições, você não pode. Você não pode tocar no mestre, você não é impuro. Está cheio de obstáculos. É quanto obstáculo para você? Você é impuro, você não pode, você é indigno. Você é indigna. 50% vai ficar. Mas eu louvo a Deus nessa noite pelo 100% que vai subir. Ei da Calabanás, da Cafassou. Alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Ei da Calabanás. Você pode sentir a virtude de Deus aqui nessa noite. Você pode sentir a virtude dessa noite. Esse nome, essa virtude tem nome. Essa virtude tem nome. E o nome é Espírito Santo de Deus. Ei da Calabalá. Sinta aí, aleluia, este vento do Espírito Santo de Deus. Esse ei da Calabanás. Saiu de mim virtude. Ei da Calabanás. Na hora ela sentiu a virtude. A Bíblia diz que na hora ela sentiu o fluxo cessar. Ei da Calabanás. Você pode sentir aí agora cessar esse problema seu. Não sei se é seu contigo, se é lá no marido, no filho. Eu não sei se é aqui que você precisa. Você pode sentir essa virtude fazendo um milagre aqui nessa noite sobre a sua vida. Só quem acredita, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Ela sentiu que foi com ela no meio da multidão. Acredito eu de novo. Ela rastejando, meus líderes, minha igreja, atravessando por baixo da perna dele, tocou. Ela foi curada. E ela se colocou de pé.
porque eu não vi o meu mestre falando para ela: se coloque de pé. Na hora ela estremeceu, e ela contou a história e falou para o mestre. Eita, calabás. Na hora. E sabe o que Jesus falou para ela? Olha só, 12 anos, gastou tudo o que tinha e o que não tinha com a medicina. Amados, eu confio na medicina, ok? Eu confio na mão dos médicos, ok? Eu creio que Deus usa as mãos do médico. Eu já passei por cirurgia, você já deve ter passado aí, né? Mas tem situação que a medicina não resolve, e não resolveu o caso dela. Não sei se é o seu caso. Não resolve. E aí é só Jesus para resolver, que está aqui nessa noite. 12 anos. Aí Jesus falou para ela assim, ó: mulher, a tua fé te salvou. Vai-te e fique em paz. Ei, preciso chamar a atenção sua, a nossa atenção aqui nessa noite. Dentre os milagres que Jesus fez na Bíblia, dentre as histórias, e essa é uma delas, eu não vi Jesus falar assim, ó: vai-te, a tua fé te curou. Você percebeu uma coisa? Jesus não falou para ela assim, ó: vai, a tua fé te curou. Ei da cala, vou falar, Jesus. Ei da calabás. Aleluia. Para Jesus te curar, para Jesus me curar. Ei, isso aqui, ó. Para Jesus te curar, para Jesus me curar, só falta fazer isso, ó. Recebe a cura. Você está curado. Foi o que Jesus fez com ela. É o que Jesus quer fazer com você e comigo aqui nessa noite. Recebe a cura. Recebe a cura. É o que Jesus quer fazer comigo e com você. Parece impossível para você, né? Para Jesus é a coisa mais fácil que tem. Mas olha, eita canabás. Recebe a cura nessa noite. Eu sou o primeiro a receber a cura aqui nessa noite. Quem que é o segundo a receber a cura? Levanta a sua mão. Levanta a sua mão direita aqui nessa noite. Levanta a sua mão direita aqui nessa noite. Você que precisa de um milagre aqui nessa noite, recebe o toque do Espírito Santo de Deus aqui nessa noite. Recebe a virtude aqui nessa noite. Eita calabanás. É a palavra de Deus que está sendo profetizada aqui nessa noite. Eita calabaná, coisa mais fácil para Jesus aqui nessa noite. Recebe o toque, recebe a virtude aqui nessa noite. Recebe a cura de Jesus aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Senhor Jesus falou: tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos fará, para que o nome dele seja glorificado. Eu peço para você, eu peço para mim, eu peço para os meus líderes, em nome de Jesus, meu Pai, cura aqui nessa noite, para que o nome do Filho seja glorificado. Recebe virtude aqui nessa noite. Só quem acredita, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Eita canabará. Da canabanás. De que na bachuda colavassana canabanai. Recebe a cura. Eu recebo a cura, Jesus. Ei na canabanás. Eu também preciso, meu Pai. Recebe a cura, igreja, nessa noite. Para Jesus é a coisa mais fácil que existe na face da terra. A doença bate em retirada aqui nessa noite. Ei, da calabanás, recebe a cura. Mas Jesus falou assim, ó: vai, a tua fé te salvou. Vai para casa e fica em paz. Para curar Jesus, para Jesus te curar, coisa mais fácil. Para Jesus te salvar, basta você querer.
Basta você ir até Jesus, como ela fez. Ela acreditou. A medicina não mais deu mais jeito. Ela viu Jesus passar, mas simplesmente ela não deixou Jesus passar. Ela foi até Ele. Ela acreditou que seria curada. E ela foi até Jesus e Jesus parou. E Jesus falou coisa linda, meu Deus do céu. A tua fé te salvou. Aleluia. Decalabatai. Coisa linda. Vai para tua casa e fica em paz. É a salvação que você, igreja, nós como igreja precisamos. Não podemos mudar o foco. O foco é Jesus que nos salva. Vai para a tua casa. A tua fé te salvou e fica em paz. O que eu e você como igreja, o que nós precisamos ter em paz, para termos paz em casa, é a salvação. E só quem traz a salvação está aqui nessa noite, não só para te curar, mas para te salvar. Só quem recebe, só quem quer ser salvo, só quem recebe, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Só quem quer salvo, quem quer ir salvo para casa, quem quer ter paz em casa, quem está precisando de paz, quem está precisando de paz em casa, quem está precisando de paz, você está precisando de paz em casa, então receba a salvação, porque a cura, eu creio em nome de Jesus, você está recebendo aqui nessa noite. Vai em paz, seja salvo, a tua fé te salvou, e receba a paz no seu lar. Eita canabanás de caiva sou do colabai. É só atravessar a barreira. Não é a situação financeira, não é a doença, não é a mentira, não é a fofoca, não é o pecado. Filhinhos, não pequeis. 1 João 2. Filhinhos, não pequeis. Mas como? Filhinhos, não pequei, mas como? Ó o inimigo caindo por terra aqui, ó. Filhinhos, não pequeis. Ah, mas eu tenho pecado, né? Ai, como tem pecado. Filhinhos, não pequeis. Mas como? Mas se pecares, tem um advogado fiel e justo junto ao Pai, Jesus Cristo, que está aqui nessa noite. Ele está advogando a sua causa. Jesus Cristo, o advogado está advogando a sua causa aqui nessa noite. Ei, da canabanás, da cafalabochô do cobanai. Não teve barreira, não teve pecado, não teve nada que impediu essa mulher de chegar até Jesus. Coisa linda você chegando em Jesus nessa noite. Mas você viu Deus usando o anjo da igreja aqui nessa noite. E eu preciso dizer algo aqui nessa noite. Vai ser em Lucas 23 mesmo. Olha só. Aí você vai entender, o meu líder, o anjo da igreja. Deus te usando para nós aqui nessa noite. O que o inimigo... Ai, da calabanás. Você vai entender o Deus usando o anjo da igreja aqui nessa noite. Para você não deixar Jesus passar. Ele não quer passar, Ele quer ficar. Mas escute, em Lucas 23, logo no começo, quando entregaram Jesus para Pilatos, olha que forte, presta atenção na palavra de Deus, é a boca de Deus falando comigo e com você aqui nessa noite, ela corta aqui primeiro. Pilatos não achou nada que pudesse condenar Jesus. Aí ele soube que Jesus era da Galileia. E aí o tetrarca da Galileia estava em Jerusalém, era Herodes. Aí o que Pilatos fez? Mandou Jesus para Herodes. E diz a palavra de Deus que Herodes tinha visto falar de Jesus. E ele queria conhecer Jesus, que ele soube dos milagres de Jesus. E aí Jesus, chegando até ele queria que Jesus fizesse alguns milagres para ele.
E começou a questionar Jesus e fazer perguntas para Jesus. Simplesmente Jesus ficou calado. E começou a desafiar Jesus e queria milagres. Ele queria ver milagres. E começou a questionar Jesus. Ei, olhe Jesus com os olhos da fé. Não duvide, não questione. Jesus vai dizer para Tomé: porque viste e creste, feliz aqueles que crerão sem ver. Porque Tomé duvidou. Ele queria ver Jesus com as suas marcas. Quando Jesus apareceu após o apóstolo, e o Tomé não estava lá. Eu acredito só se eu ver. Ei, começa a pôr a sua fé em ação, que está faltando para muitos de nós. Querer tocar, querer ver. Feliz aquele que crê sem ver. E aí Herodes começou a questionar Jesus. E Jesus não respondeu nada. E agora, eu vou chegar num ponto aqui agora, dentro da palavra de Deus. Quando eu falei para você no começo, Deus usando o anjo da igreja, sobre intriga que o inimigo tem lançado no meio da igreja, no meio de nós. Olha que interessante. Lucas capítulo 23, só para você entender, depois você medita. No capítulo 23, a partir do verso 12, quando Pilatos mandou para Herodes não conseguiu arrancar nada de Jesus, e os soldados começaram a caçoar de Jesus, colocaram um manto nele lá, caçoaram deles, bocejaram ele, depois ele mandou de volta para Pilatos. Só que, percebe, Jesus passou entre Pilatos e Herodes. Jesus passou entre os dois. Jesus passou entre Pilatos e Herodes. Aqui, ó, 23, verso 12. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que antes eram inimigos, se tornaram amigos. Entendeu, meu líder? Da calabaça. Aonde Jesus passa, alguma coisa acontece. Herodes queria ver milagres. Os dois eram inimigos. E aonde Jesus passou, a amizade voltou. Está aqui, ó. Está aqui. 23 de Lucas 12. Presta atenção para você não esquecer. Naquele dia, a palavra de Deus diz em Hebreus 4, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A palavra é viva e está bem viva aqui nessa noite. Naquele dia é hoje. Aquele dia é hoje. Aquele dia é hoje. Cura, salvação. Inimizade não mais. Porque Jesus está passando, e onde Jesus passa alguma coisa acontece. Ei, psicalabanás, eu preciso dizer para você, se a inimizade continua, se o ódio continua, Jesus não está nesse meio da calabanás, e quer fazer parte dos 50% que quer ficar, da calabanás, de carabatou, do colabás. De novo eu vou repetir, se está havendo ódio, se está havendo não está passando aí. Jesus passou entre Herodes e Pilatos. Os dois eram inimigos. Ele passou, eram inimigos, a amizade voltou. Se Jesus está passando, inimizade vai embora. A amizade vai voltar em nome de Jesus.
Eu não sei se está aqui, se está lá fora, mas o nome de Jesus, através da sua vida, vai ser tocado, em nome de Jesus. Talvez você está precisando, está esperando tocar lá. Não, Jesus está tocando aqui nessa noite. Eita calabatá. Jesus está tocando aqui nessa noite. Eita calabanás. Jesus está passando aqui nessa noite, para a amizade voltar. Eita calabaná. É você que vai. É você que vai na frente. Eita calabatá. E você não vai simplesmente andando, você vai marchando. Eita calabatá. Eu te amo em Cristo Jesus. Eu não te odeio. Me perdoa em nome de Jesus. Dá um abraço aqui. Dá um abraço aqui. E você e essa pessoa vai ser envolvido em nome de Jesus. Só quem acredita glorifica o nome do Senhor. Da calabastá de queiva sola banabás. Percebeu o que está faltando para a igreja? Percebeu o que está faltando para nós como igreja? Tocar verdadeiramente no Mestre. Mas para sair virtude de Jesus, nós temos que liberar o perdão. Não é? Nós temos que liberar. Como é que vai sair virtude de Jesus se nós não liberamos o perdão? Andava com Jesus, viu os milagres de Jesus e ainda limitou o perdão com Jesus. Quem é esse? Pedro. Olha, vai dar canabanás. Senhor, até quantas vezes eu perdoarei o meu irmão? Singular, não é plural. Singular, uma pessoa, um irmão, uma irmã. Senhor, até quantas vezes eu perdoarei o meu irmão? Até 7 vezes? Ai, da calabaça. Até 490 vezes. Quantas vezes? Louco, só eu e mais 3 que entendemos. Até quantas vezes? Quem faz parte dos arrebatados nessa nova geração? Está aqui nessa noite? Você consegue perdoar? Eu não consigo perdoar uma vez. O irmão, não é os irmãos, a igreja, todos aí e tal. Um irmão, 400, andava com Jesus, estava ao lado de Jesus. Até 7 vezes? Não, até 490 vezes. Entendeu? Aquela cruz não era para Barrabás. Jesus, aonde chega, ninguém morre perto dele. Quem tem que ir embora é o diabo, que quer matar você e matar a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra você. As portas do inferno não prevalecerão contra você. Vírgula. E agora? As portas do inferno não prevalecerão contra você. Vírgula. É isso que a Bíblia diz, meus líderes? As portas do inferno não prevalecerão contra você? Ou a Bíblia diz assim, ó: as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja da Calabastas. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. É por isso que você não pode ficar em casa. É por isso que você não pode ficar em casa. É por isso que Deus nos trouxe aqui. Se coloque de pé em nome de Jesus. É por isso que você não pode ficar em casa. Você está entendendo o que você está fazendo aqui nessa noite? Se você não estava entendendo por que você estava aqui nessa noite, aí vai falar assim: Deus me trouxe aqui nessa noite para passar para a igreja. Não, negativo. Deus me trouxe aqui nessa noite para falar para mim que eu não posso ficar em casa. Eu sou o primeiro a receber essa palavra aqui nessa noite. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz e mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela corta dos 2 lados, ela corta aqui primeiro. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para mim nessa noite que eu não posso ficar em casa. As portas do inferno não prevalecem sobre a minha vida. Vai prevalecer se eu ficar em casa. A igreja aqui somos nós aqui nessa noite. Eu sou igreja em casa. Deus está falando para mim: fica em casa para você ver, João Carlos. Fica em casa. Eu não fico, irmãos. Por isso que eu estou aqui nessa noite glorificando a Deus. Obrigado, meu pastor, pelo convite.
Se não fosse aqui, era na sede, mas coube a Deus ser aqui nessa noite, glorificando a Deus. Obrigado, igreja. Como eu agradeço a Deus de estar aqui com você, glorificando a Deus nessa noite. Ei, da calabás, de caiva, sou do colabás. Eu quero orar com você aqui nessa noite. Você que entendeu e recebeu essa palavra, quer sair do seu lugar, vem aqui na frente agora, aqui em nome de Jesus, nessa noite. Saia do seu lugar, em nome de você precisa, saia dessa noite. A liderança vai orar com você aqui nessa noite. Você precisa receber essa oração. Você precisa receber esse óleo, em nome de Jesus. Você já recebeu o toque aqui nessa noite, em nome de Jesus. Você já recebeu o toque aqui nessa noite. Você já tomou atitude. O inimigo queria que você ficasse quietinho. O inimigo queria que você ficasse em casa. Em nome de Jesus, agora você não vai ficar mais em casa, em nome de Jesus. Você que precisa de um milagre, vem aqui nessa noite, em nome de Jesus. Saia do seu lugar, você que precisa de um milagre aqui nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você saiu do seu lugar. Você está calabana, Jesus está sentindo o seu coração palpitando por Ele aqui nessa noite. O inimigo queria que você ficasse em casa, mas não vai ficar. Da calabanás. É por isso que Deus te trouxe aqui nessa noite. Você precisa de um milagre impossível. E eu creio em nome de Jesus, esse impossível vai acontecer. Da calabanás, de caivo solobom. Olha os líderes orando por você aqui nessa noite e ungindo você. Ei, da calabanás, ora lá, meus líderes. Ora para esse povo, meu Deus, unge esse povo, meu Deus. Em nome de Jesus, recebe a unção derruba o jugo aqui nessa noite. Ei, da calabatai, ei, da calamai, vamos orar, igreja. Você que não precisa de um milagre, você que está tranquilo, estenda a sua mão para